Vamos ficar de pé mesmo lendo a Bíblia? Aquele tempo, né, irmãos? Lembra? Chegava na igreja, a leitura da palavra. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Quem veio para ouvir, diga amém. E quem veio para receber, diga amém. Glória a Deus. O meu tema é deixei tudo, não volto atrás. Qual é o tema, irmão? Fala para uma pessoa pelo menos, irmão, deixei tudo, eu não volto atrás. Eu quero entrar hoje nesse tema com você. 1 Reis 19, o texto diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele o seu manto. Lançou o que, irmãos? O seu manto. 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse-me: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E disse: então irei contigo. Vá e volte. Diga comigo, vá e volte. Respondeu Elias: lembra-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram, e depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Pode se assentar. Talvez esse tema para alguns, pode servir de margem para talvez algumas decisões da vida. Você diz assim: eu não volto atrás. Nunca quer saber de uma coisa, eu não volto atrás. Irmão, tome muito cuidado. Nunca diga nunca mais. Tá bom, irmão? Nunca diga nunca mais, nunca mais. Eu quero trazer você para um entendimento, até porque eu acredito que eu estou ministrando para um povo muito maduro. O povo maduro é que caminha na palavra. Se tem uma coisa que a gente preza por essa igreja, é palavra, é oração, é adoração, é comunhão. Nós estamos numa campanha de monte. Esses dias a irmã perguntou se a gente não ora. Eu falei: ora, irmã. Aí começamos uma campanha de monte. A irmã não foi nem um dia até hoje, irmão. Então para que quer saber se ora, né, irmão? Né? A irmã está rindo. Por que quer saber se ora? Né, irmão? Eu vou perguntar: se a igreja está em obra, está. O senhor gasta quanto por mês? Para que você vai dar dízimo? Não. Para que você quer saber se você não vai participar? Irmão, esse texto fala da transição do ministério de Elias para Eliseu. A gente conhece o ministério de Elias, a Bíblia, como um ministério de muita evidência, de muitos sinais, de muito poder e muita autoridade. Ah, pastor, mas isso aí foi nos dias de Elias? Isso aí, esse poder, essa autoridade, será que ficou só para aquele tempo, irmão? Não, porque depois que Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo sobre nós, ele disse que ele fez obras maiores. Então significa que ele é maior do que Elias. Tem alguém comigo, irmão? E se ele é maior do que Elias e fez obras maiores e falou: você pode fazer maiores ainda, o que significa, irmão? Que todo esse poder, toda essa autoridade está sobre a tua vida e está sobre a igreja de Jesus. Para quê, pastor? Para obras maiores. É um ministério de muita evidência, um ministério de sinais, um ministério do fogo. Segundo a minha palavra, descia fogo do céu. Segundo a minha palavra, fechou o céu, acabou, irmão. Eu creio que Elias está num momento de transição, e é um momento difícil, porque todos nós tomamos decisões, desde as mais simples, as mais complexas, todos os dias, irmão. A gente vem tomando decisões na vida. Eu falo de escolhas que são difíceis, porque a única força que controla a qualidade de vida está nas suas escolhas, irmãos. Ou você escolhe uma vida simples. Vida simples não significa uma vida pobre e miserável, mas uma vida que faça sentido. Ou você pode transformar a vida em algo complexo, monstruoso, sem sentido. E só tem uma forma de dar sentido à vida. Qual é, pastor? É quando você encontra o seu propósito de vida. Aí as coisas começam a fazer sentido. Até porque tem muita gente querendo que Deus se explique para você. Eu tenho que te lembrar: Deus não se explica, Deus se revela. Vamos dizer juntos essa frase: Deus não se explica,
Deus se revela. E Deus quer se revelar a você. Eu não sei qual é o teu nível de sede nessa noite. Eu não sei qual é o teu nível de fome nessa noite. Irmão, mas eu posso dizer com olhos espirituais, tem uma mesa farta para te alimentar nessa noite. Você só vai sair com fome daqui se você quiser. Se você estiver ligado com Deus, você vai entender a voz do Espírito Santo para a tua vida nessa noite. Existem 3 escolhas que determinam o que eu vou viver. Número 1, o que você focaliza. Número 2, qual o significado que daremos aos eventos. Tá aí? Tá aí. E número 3, as escolhas que fazemos todos os dias. Para mim, essas 3 escolhas vão determinar aquilo que eu vou viver. Por que o que você focaliza? É aquilo que você escolhe sentir, irmão. Uma pessoa pode se aproximar de você e falar as coisas mais absurdas. É você que escolhe sentir ou não o que aquelas palavras estão dizendo. Sou eu que escolho. Aquilo que você escolhe pensar e as suas ações. Porque tudo que você focaliza cresce. Diga comigo, tudo que eu focalizo cresce. Se apresenta. Você vai atrair. A segunda é qual o significado que daremos aos eventos que nos aconteceram. Porque, irmão, tem muita gente presa a sentimentos, a coisas do passado, vivendo de argumentos. Eu falo de o significado que você dá aos eventos. Tem coisas, irmãos, que eu não escolhi, mas eu vivi. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver paralisado? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus respeita você, mas Deus não vai respeitar a sua história. Entendeu, irmão? Ele respeita você, mas a sua história, irmão, pode ter certeza. Deus está hoje, nessa noite, disposto a começar algo novo na tua vida. Deus hoje está disposto, irmão, a pegar esse passado, jogar no mar do esquecimento, para começar a construir uma nova história. Para, irmão, esquece esses argumentos, que meu pai, minha mãe, eu sempre, não, irmão, esquece. Hoje à noite é dia de revisão aqui nesse lugar. Nós vamos ser passados em revista, mas eu tenho certeza que vai ser o melhor mês de maio da tua vida, vai ser o melhor mês da tua história. Se prepare, meu irmão, porque Deus nessa noite vai nos passar em revista aqui nesse lugar. E as escolhas que nós fazemos todos os dias. Por quê, pastor? Escolhas saudáveis trarão bons resultados. Escolhas erradas, consequências virão. Por que eu falo de escolhas saudáveis? Irmãos, olhe para mim. Cuidar da tua saúde física depende de você, não depende de mim. Então nem tudo depende de um pastor. Porque o meu pastor, não, nem tudo depende de mim. Eu oro pela tua vida, eu te cubro de oração, eu estou aqui 24 horas para te atender, para te aconselhar, mas tem coisas que não dependem de mim. Cuidar, por exemplo, da saúde emocional. Eu não posso escolher o que você assiste, eu não posso escolher a quem você está ouvindo, eu não posso escolher, quem escolhe é você. Então essas 3 coisas são importantes. Agora deixa eu te dar um conselho, submeta a sua mente, o seu coração, a voz do Espírito Santo, para que Deus possa controlar você. Ele quer controlar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Ele quer controlar as suas motivações e fazer de você uma inspiração para essa geração. Irmão, mais do que motivação, motivação é importante, mas eu descobri uma chave que é muito maior do que motivação, é inspiração. Porque a motivação, você precisa de alguém todo dia quando você acorda, dizer para você, você é o máximo, hein? Você é fera, você é bom. Você precisa ficar ouvindo coisas para trazer ânimo, mas uma pessoa inspirada, ela é diferente, ela já acorda dentro dela com uma palavra, com uma direção, ela já acorda dentro dela todo dia com uma causa para chegar diante de Deus. Nessa noite, Deus vai tirar pessoas aqui dessa zona que eu chamo de motivação e vai levar você para ser uma inspiração, porque quando você se torna uma inspiração, você começa a influenciar pessoas, irmãos. Quem quer influenciar pessoas, diga glória a Deus. Diga comigo, uma decisão muda a história. É o que está acontecendo no texto. Uma decisão é uma transição de um ministério muito poderoso para um ministério que vem agora. Elias na Bíblia é conhecido como o homem dos 7 milagres, irmãos. Eu falo dessas decisões porque decisão e destino são iguais.
Se você quer uma nova vida, faça uma nova escolha. Por quê, pastor? Decisões verdadeiras estão comprometidas com o quê, irmão? Responde para mim. Decisões verdadeiras estão comprometidas com o propósito que você nasceu para viver. Porque qual é a maior crise de uma pessoa? É um sucesso sem sucessor, irmão. É não encontrar alguém para querer o seu lugar. Eu tenho que lembrar, porque tem gente que só quer a tua herança. Ele não quer o teu lugar. Ele não quer o seu comportamento. Ele não quer a sua forma de agir como pai. Ele não quer a tua forma de agir como mãe. Ele quer assim, a herança. Mas a questão aqui que a gente está tratando é quem vai assumir o meu lugar. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, irmão. Amém? E se Jesus não voltar antes, alguém vai ter que transicionar. Pastor, o senhor pensa sobre essas coisas? Sim. Eu acredito, irmão, que o meu sucessor está dentro da minha casa. Eu só preciso achar quem é. Mas eu acredito nisso. Pastor, o senhor já impôs o teu filho alguma vez a ser crente? Nunca. Todos os três. Todos eles, nós entendemos que eles precisavam da experiência deles com Deus. Isso sim. Mas se qualquer um deles, pastor, eu quero outra profissão, não quero ser pastor, não é para mim, glória a Deus e aleluia. Mas eu acredito nisso, que um dos meus sucessores está dentro da minha casa. Amém, irmão? A questão é o momento certo, é a hora certa, porque a maior crise de alguém pode ser isso, é um famoso sucesso sem sucessor, é a tendência a um fracasso. Nós vamos olhar para a Bíblia, é Abraão, você vai ver lá, Abraão, Isaac e Jacó, né? Uma sequência de transicionamento, Moisés para Josué, Davi para Salomão, Paulo e Silas, Jesus e os 11. A minha pergunta é: quem você está influenciando? Olhe para mim, você está cuidando de quem? Porque uma pessoa que tem 4, 5, 6, 7, 10 anos de evangelho, irmão, não tem mais desculpa. Não é porque eu não sou evangelista. Um dia eu conversava com o irmão, não é porque eu não tenho dom de evangelizar. Eu falei, é mesmo, tem que ter dom para falar de Jesus, irmão? É como alguém falava, não tenho o dom da oração. Precisa ter dom para orar, irmão? Porque tem situações que eu chamo de função universal do crente. Diga comigo, função universal do crente. O que é uma função? Não está ligado a dom. Orar não está ligado a dom. Pregar o evangelho não está ligado a dom. É uma função universal de um crente. Não preciso ter dom para isso. Eu só preciso ter coragem para falar. E Deus vai te batizar com o batismo de uma coragem violenta, irmãos. Você vai pregar para as pessoas vão ficar assim, abismadas. De onde vem tanta autoridade? Irmão, Elias na Bíblia é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, Jesus vai falar de um homem chamado João Batista. Esse ministério de Elias e João Batista, eles caminham mais ou menos na mesma intensidade, né? Na mesma intensidade. Então, Elias, na Bíblia, é considerado o maior dos profetas. Tanto é que na oração lá no monte, Jesus está orando no monte, e o rosto de Jesus transfigurou. Lembra? No texto? Aí aparece o rosto de Elias e o rosto de Moisés. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Porque a lei fala de Cristo, Jesus cumpriu a lei. Elias, o profeta, os profetas falaram dele. E agora ele está transicionando para um novo tempo da aliança e da graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Um novo tempo. Você anda hoje debaixo da aliança, da graça de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Desafios grandes precisam de homens grandes. Eu poderia melhorar essa frase, para não ficar aquela coisa meio machista, né? Mas desafios grandes precisam de pessoas grandes. E se Deus olhou para você, é porque Deus conseguiu enxergar em você o que ninguém conseguiu enxergar. E se Deus olhou para você, é porque Deus conseguiu ver em você o que ninguém conseguiu ver. Só Ele conseguiu ver. E se Deus viu, pode ter certeza que o mesmo Deus que vê, Ele provê, irmão. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. Ele viu em você, pastor, mas é você mesmo. Mas eu não me vejo, mano. Você não tem que se ver. Você só precisa crer. Porque o mesmo Deus que vê, é o mesmo Deus que vai prover. Então se prepare, meu irmão. Está chegando a provisão de Deus na sua vida. Eu não sei para quem que Deus está falando aqui nessa
noite. Eu acho que é para esse lado aqui, é para alguém que está, esse lado aqui parece estar mais avivado, né, irmão? Mas se Deus viu, Ele vai trazer a provisão que você precisa. Olha aqui esse lado, avivou, né, irmão? Recebe em nome de Jesus na tua vida. Deus não brinca com essas coisas, irmão. Quer dizer que Deus, eu te prometo que eu vou te dar a casa do sonho. Aí você fica, quando está perto, não, Deus vai lá e tira. É igual tirar doce da boca de criança, né, irmão? Que maldade. Quer dizer que Deus é assim? Deus promete uma coisa? Não, não vou dar não. Irmão, o coração de Deus é como o coração de um pai, irmão, que tem alegria e prazer em ver os seus filhos bem e felizes na terra. Ei, psiu, você é filho de Deus, sim. Você tem direito, sim. Você está entendendo, irmão? Agora é você que vai determinar e direcionar o futuro que você quer alcançar. Eu falo de homens grandes que precisam de desafios grandes, né? Que precisam de pessoas grandes. E é verdade, irmãos. Quando Deus coloca um sonho no coração de José, Deus colocou um sonho no coração de José, todo mundo olhava para José com desprezo, todo mundo olhava para José com desdém. Sabe por quê, irmão? Coisas medíocres fica para pessoas fracas. Para mim, para você não. Coisas nobres e coisas maiores, Deus entrega em quem Ele confia. E Deus está olhando para mim e para você nessa noite e diz assim: me dá o teu coração, confia no que eu vou fazer, confia naquilo que eu posso fazer. Filho, dai-me o teu coração. É o que diz o texto lá, o salmista: filho, dai-me o teu coração. Por que o coração, pastor? Porque o coração é a primícia, irmão. Deus não quer outra coisa, por isso que Ele quer o coração, porque é o primeiro órgão a ser formado lá dentro do corpo humano. Deus não aceita ser segundo nem terceiro, Ele quer ser primeiro na tua vida. Mas para Ele ser primeiro na tua vida, você tem que entregar para Ele aquilo que é primeiro, e primeiro é o coração. Se você entender isso nessa noite, Deus vai virar uma chave para você, e você vai ser um colecionador de vitórias, você vai ser um colecionador de bons testemunhos. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que está entendendo? Filho, dá-me o teu coração. Você está demorando tanto, irmão? É que Deus, pastor, tem que provar para mim. Que precisa provar nada, irmão. Não, porque o dia que Deus, não, que dia, irmão, entrega hoje a sua vida para Jesus. É tempo de voltar. Israel vai viver um dos períodos difíceis. Sabe por quê, irmão? Por causa dos governantes ruins. E homens maus trazem tempos difíceis. Homens maus geram crises, atrai maldição sobre o seu território. Olhe para mim, que Deus tenha misericórdia do Brasil, irmão. Como profeta dessa nação, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Porque as últimas notícias são tristes, preocupantes e nos deixa muito temeroso em relação ao governo que aí está, que vai fazer aliança com países comunistas, largando a bênção, Israel, para se aliar à maldição. Isso aqui não tem nada a ver com política, com partidarismo, não. Estou pregando a Bíblia. Se você é isso, é aquilo, para mim, não, eu quero pregar a Bíblia, mas diante do cenário, dos fatos que eu estou vendo, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Levanta a tua mão direita para o alto. Há uma promessa de Deus sobre essa nação. O inimigo não vai saquear o nosso celeiro. Todo céu de corrupção caia por terra nessa noite, no nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que se levantem os profetas dessa geração, assim como Elias, no poder e autoridade, para denunciar todo roubo, toda mentira. No nome de Jesus, o Brasil será um celeiro para as nações do mundo. Ninguém vai saquear aquilo que é nosso, aquilo que é do povo de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele nessa noite? O rei da época, o rei da vez, era o profeta, era o Acabe e Jezabel. Acabe era o rei, a mulher era a rainha. E por causa da loucura desse povo, levou toda a nação a experimentar pobreza, ruína e miséria, irmão. Vergonha, escassez, juízo.
por causa das escolhas. Elias aqui é o profeta da vez, um homem que caminhava debaixo de um propósito muito santo, né? E um propósito diante de Deus de muita autoridade. O ministério de Elias foi levantado para confrontar os profetas da época. Estou falando do maior poder político da época, que era Acabe e a sua esposa Jezabel, que levantou aqueles falsos profetas num falso culto aos profetas de Baal, falsa adoração, falsos ensinos. E a gente vai entender isso, que a mensagem e a influência desse povo era tão grande, que no Novo Testamento, a igreja de Tiatira, o apóstolo João, vai falar sobre a influência de Jezabel na igreja de Tiatira. Ele vai dizer lá que eles dão, capítulo 2 de Apocalipse, que eles davam bons resultados. Deus vai destacar o amor, a fé, a esperança, mas o que vocês estão fazendo agora é o que vocês começaram fazendo, mas se deixaram por influenciar pela regência desse espírito de imoralidade e rebeldia. Você percebe quando uma pessoa não é mais a mesma coisa? Na conversa. Você consegue perceber quando uma pessoa não é mais a mesma coisa? Porque ela deixa de ler a Bíblia, ela já não fala de Jesus, ela já não fala mais de Jesus com tanta convicção, ela já começa a esfriar na sua busca, ela para de dizimar e ofertar, ela vem à igreja esporadicamente. Esse é um dos sinais de alguém que está debaixo de um encantamento. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você e para quem está me ouvindo: nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Todo espírito de encantamento cai por terra hoje em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? A primeira coisa, não se intimide. Esse é o meu primeiro ponto da mensagem. Eu não sei o que te parou, eu não sei o que te bloqueou, eu não sei o que te desanimou, mas em nome de Jesus, irmão, Deus te tira dessa condição hoje. Deus está mandando dizer isso para alguém aqui nesse lugar. Eu não sei o que foi que te parou, se foi uma palavra, se foi alguém, se foi algo que aconteceu, mas Deus te tira dessa condição hoje. Elias vinha de um esgotamento físico, mental, levou a ele, irmão, a uma espécie de abrir mão do ministério, a ponto de desejar a morte. Isso pode acontecer com uma pessoa, com um profeta sim, profeta verdadeiro sim. Hoje em dia, o que a gente está vendo é profeta revelar CPF, irmão. Irmão, olha aqui para mim, irmão, olha para mim, aí eu vou falar, está gravando lá, depois joga aí lá no Fuxico Gospel, joga onde é que for, olha aqui para mim. Uma pessoa chegar para mim: Márcio, teu CPF é 03613431729. Eu vou ficar olhando para a cara dele, vou ficar esperando o quê, irmão? Vai fazer o Pix agora ou vai fazer depois? Por que revelar o meu CPF? Irmão, que propósito tem nisso? Então uma geração que está debaixo de um encantamento, que qualquer manipulação, está todo mundo, glória a Deus, que glória a Deus. Os profetas da época, assim diz o Senhor dos Exércitos, segundo a minha palavra, não chove, virava as costas e ia embora, irmão. 3 anos e meio sem chover. O profeta da época era assim. Agora, segundo a minha palavra, cai de novo chuva do céu. Hoje em dia os profetas estão tão fracos, que está indo para a internet pedir dinheiro para fazer Pix, irmão. Eu nunca precisei disso, sabia, irmão? Ir para a internet pedir Pix, porque o Deus que chama é o Deus que cuida, irmão. Se Deus chamou, Ele vai cuidar. Eu creio em nome de Jesus. Esse esgotamento aqui, ó, 1 Reis 19:2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã essa hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com eles. Aqui Elias já havia matado os profetas de Baal. Aconteceu lá aquele desafio no monte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal clamaram e não aconteceu nada. E quando Elias começa a clamar, o fogo veio, e a ordem de Deus é matar todos os profetas de Baal. Quando a notícia chegou para Acabe, Acabe voltou chorando para casa. É um banana também, irmão. Voltou, o que foi? Elias, Elias matou os profetas, é mesmo? Aí a mulher que, esse negócio assim mesmo, acho que nasceu o feminismo, irmão. Acho que Jezabel era minha feminista, irmão. Ela avisa para ele, amanhã avisa para ele, está mandando um recado para Elias. Eu duvido se amanhã essa hora eu não tiver com a tua cabeça numa bandeja, seu pescoço numa corda. É isso que ela está dizendo para ele. Aí, irmão, olha o versículo 3. Elias teve medo, fugiu para salvar sua própria vida, e quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhada de um dia caminhando pelo deserto, e chegou aonde havia uma giesta, e sentou-se debaixo dela e orou:
pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele é tomado de um espírito de regência, de intimidação na vida dele. Essas regências trabalham para matar a voz profética com intimidação, né? Coloca uma pessoa na defensiva e torna inutilizado os dons espirituais. A intimidação é quando eu perco a confiança, eu sou tomado de medo, vontade de desistir, né? E quando você desiste, é outro que vai assumir o teu lugar. Intimidação tem o objetivo de paralisar e de se tornar, de fazer uma pessoa se sentir incapaz. Golias vai usar essa estratégia contra Davi. Tipo de intimidação. Ele tentou entrar na mente de Davi. O que eu preciso entender? Você é controlado por aquilo que te intimida. Ou você se permite ser intimidado pela presença de Deus nessa noite, no bom sentido dessa palavra, ou você vai viver uma vida de intimidação lá fora. Elias venceu um exército inteiro, mas agora se viu intimidado por causa de uma mulher, tomada de um espírito de manipulação. Cuidado, uma pessoa intimidada, ela vai submeter aquilo que a intimida. O contrário de intimidação é o que, pastor? Ousadia. Deus nessa noite traz sobre você um espírito de ousadia, irmão, para você vencer todo o espírito de intimidação. Eu quero profetizar nessa noite todo o espírito de manipulação. Tem gente que não consegue permanecer na igreja e no evangelho, porque o diabo sempre coloca alguém na tua vida para encher a tua paciência, para mexer com o teu emocional, para te tirar da presença de Deus. Nessa noite, o Espírito de Deus, ele vem nesse lugar e tira você dessa opressão maligna de palavras que vem contra você para tentar te paralisar. Receba nessa noite poder e autoridade para vencer toda a intimidação em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Quando você abre mão da sua autoridade, outro vai exercer em seu lugar, só que ilegalmente. É o que diz lá o livro, né? Em terra que Adão se cala, até a serpente fala. E tem muitas serpentes falando por aí fora, irmão. Você não tem noção. Mas eu creio nessa noite, irmão, porque Jesus representa o último Adão. E a partir de Jesus, toda a nossa geração foi sarada, foi livre, restituída para a glória de Deus. E você faz parte dessa geração. A segunda coisa é encontre o sucessor. Encontre o seu sucessor. Como é que é o tema, irmão? Encontre o seu sucessor. 1 Reis 19:9, ali entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio. O que você está fazendo aí, Elias? O que o anjo perguntou para ele? O que você está fazendo aí, Elias? Sabe por quê, irmão? A questão é que Elias estava no lugar errado. Não era para ele estar ali. Se o anjo está perguntando para ele, o que você está fazendo aí? Porque aquele não era o lugar. Porque a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é estar no lugar errado. Irmão, olhe para mim, já pensou? Alguém, pastor, o que foi? Quero um conselho teu, o que houve? Casei errado, irmão, não tem essa opção mais, irmão. Você está entendendo, irmão? Não é que eu casei errado, então não, pastor, eu acho que eu me equivoquei, não sou crente mais não. Não tem essa opção mais, irmão. É como alguém que às vezes está numa empresa, numa alta função, e dizendo, eu não gosto disso aqui, eu detesto isso aqui, irmão, vai dar errado. Elias, ele estava no lugar errado, porque ele era para estar lá, como voz profética. Ele se esconde, ele quer uma prova de que Deus está com ele, ele vai reclamar, Senhor, só ficou eu como profeta, o povo está na idolatria, o senhor não está vendo isso não? Aí o anjo pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Aí depois Deus vai falar para ele, eu vou me revelar a você. Elias pensa que Deus vai vir num vento forte, impetuoso. Deus não veio. Depois de um terremoto, Deus não veio. No fogo, Deus não veio. Deus veio num som de um sussurro simples, inteligível. Deus tem os seus métodos, irmão. Deus tem as suas maneiras de falar com a gente. Deus tem as suas maneiras de chamar a nossa atenção.
Aí você vai ver no versículo 13, de novo, olha. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, de novo, o que você está fazendo aí, Elias? Porque não era o que Deus tinha para ele. Diga comigo, está no lugar errado. Não é o que Deus tem para mim. Então diga comigo, eu estou no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, para viver o que Deus tem para a minha vida. Diga, eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Então Deus dá a ordem para Elias. Aquele esgotamento, muita gente diz que ele entrou numa depressão. Você vai ungir 2 reis e o meu profeta ungido. Aí eu quero terminar falando sobre o chamado e a missão. O que é o chamado? O chamado é o convite que Deus faz para todos. O chamado é um convite que Deus faz. Eu quero usar a tua vida. Eu quero usar o seu testemunho. Eu quero você na minha presença. Eu quero que você seja o meu porta-voz. Eu quero que você seja um instrumento meu nessa terra. É o convite que Deus faz. Agora, a minha resposta para Deus é que vai dizer muita coisa. Porque tem gente aqui que Deus já falou contigo, irmão, já cansou de usar vaso. Deus já usou profeta. Deus já usou pastor. Deus já usou tanta gente. É que irmão, acabou em nome de Jesus, irmão. Deixa Deus nessa noite começar a obra que Ele precisa ou terminar a obra que Ele começou. Não sei se qual fase você está, mas se Ele não começou, Ele quer começar hoje. E se Ele começou, Ele quer dar continuidade na tua vida. Para Deus não existe ex-ungido. Uma vez ungido, é ungido, irmão. Ah, pastor, isso é heresia. Irmão, quando cortaram o cabelo de Sansão, ele ficou fraco. Alguém pensou, agora acabou a unção na vida de Sansão, né? Deus esqueceu dele. Só que chegou um momento que o cabelo cresceu de novo, irmão. E a unção voltou sobre ele. Na verdade, a unção não voltou. A unção foi restituída. Porque não existe ex-ungido para Deus. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, está fazendo sentido para alguém aqui nessa. Não tem ex-ungido. Não é porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não interessa o que você fez, de bom ou de ruim. A palavra de Deus permanece na tua vida. Porque ela não volta vazia, irmão, sem que cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, se Deus escolheu, Ele tinha certeza do que Ele estava fazendo. Porque Deus não trabalha com dúvida. Deus não trabalha com esse negócio, não sei se, será que não tem essa palavra com Deus? Deus, quando te viu, irmão, muito antes do ventre da tua mãe, Ele já tinha uma obra para te entregar. Ele já saberia que nessa data de hoje, no mês de maio, você estaria aqui sentado, assistindo essa mensagem. E eu creio em nome de Jesus, que muita coisa está fazendo sentido para mim e para você. Sabe qual foi a resposta de Eliseu, irmão? Porque a resposta de Eliseu ao chamado de Elias mostra as 2 características. Número 1, obediência. E número 2, disposição em cumprir os planos de Deus. Quem está pronto nessa noite, diga amém, irmão. Diga comigo, obediência. Fala assim, Espírito Santo. Não estou ouvindo, diga Espírito Santo. Me ensina o caminho da obediência. Eu não quero viver nessa terra uma vida de rebeldia. Eu digo sim para os teus planos na minha vida. Diga, Espírito Santo, pode contar comigo. Eis-me aqui. Você pode dar um aplauso e dizer glória a Deus, irmão? Até porque, irmão, deixa eu te dizer algo. Deus não está procurando gente capaz. Deus está procurando gente disponível. Está procurando capaz. Se chegar para Deus, não é porque o meu currículo é esse, irmão. Não é currículo que Deus está procurando. Deus está procurando gente disponível para que Ele possa usar. Será que você ora pela tua célula? Será que você se vê lá na cena, eu pregando para minhas amigas, eu pregando para os meus amigos? Segunda-feira eu vou jogar bola com ele, estratégia.
mas na terça-feira eles vão estar dentro da minha casa ouvindo a palavra. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer um coração incendiado para obras maiores? Irmão, só depende de você. Aqui é um dos momentos mais importantes da vida de um homem, é quando alguém entende o chamado de Deus e diz sim para Deus, irmão. Deus nessa noite está olhando para mim, para você, e dizendo: eu também digo sim para você. Irmão, é uma junção, é Deus, né, olhando para mim, olhando para você nessa noite e dizendo: eu encontrei alguém que confia em mim, confia na minha palavra, alguém que está disponível para que eu possa usar. Tem alguém aqui nessa noite disponível para que ele possa usar? Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa. Irmão, Deus está preocupado com isso, irmão. Para com isso. Eu falo aqui de 3 fundamentos de um chamado ministerial. Quem quer ouvir, diga amém. Número 1, quando alguém recebe uma revelação divina. Por exemplo, Deus pega o profeta Jeremias e diz assim: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque no ventre da tua mãe eu te ungi e eu te consagrei. Então o próprio Deus agora faz o chamamento, o chamado, e revela para ele o seu plano, o seu projeto. Então o chamado ministerial começa com uma revelação divina, onde Deus se revela a alguém e o chama para um propósito específico, para um propósito maior. A segunda coisa é esses 3 fundamentos do ministério. Número 1, revelação divina. Número 2, separação e consagração. Diga comigo: separação e consagração. Deus escolhe alguém, separa essa pessoa e depois investe ele de quê? De poder e autoridade, do Espírito Santo, para que ele agora seja um instrumento de Deus na terra. O que é a unção? Perguntaram para mim: pastor, o senhor poderia revelar para mim o que é unção? Aí eu disse: irmão, segundo a palavra do pastor Márcio, unção significa que uns são e outros não. Aí, irmão, não é isso, né? Unção é separado, consagrado, ungido. Para quê, pastor? Para servir ao reino de Deus na terra. Quem é que deseja servir ao reino de Deus na terra? Fique em pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Então, separação e consagração. Agora tem um detalhe aqui nesse texto, eu não sei se você prestou atenção. Vamos ficar de pé, vamos? Olha só, um detalhe desse texto aqui, pastora Bruna, que me chamou a atenção. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Ele recebe a palavra e encontra Eliseu, o filho de Safate, né? Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou sobre ele o seu manto. Olha o detalhe importante. Eliseu foi achado na sua rotina, irmão. Deus vai te encontrar na sua rotina amanhã, irmão. Você não está entendendo não, né, meu? Eu vou falar, aquela irmã lá que está dando glória a Deus, lá é para ela. Você vai estar lá na louça, lavando louça, sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo te visa, vai ser na tua rotina. Você vai estar lá no seu Uber, dirigindo, não é assim, irmão? Você vai estar sentindo, dando glória a Deus lá sozinho dentro do carro, falando em línguas, orando no Espírito. Deus vai te achar na tua rotina. Você não vai precisar sair, não é sair não, é lá na tua rotina. Deus vai te encontrar lá onde você estiver. É só você dar lugar para Ele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, irmão. Foi a resposta de Eliseu que confirmou o chamado dele. O texto vai dizer: Elias o alcançou e lançou sobre ele o seu manto, porque o manto, irmão, significava a porção dobrada, aliás, a unção que um profeta carregava, era o manto. E eu não tenho tempo para pregar sobre isso, mas tem uma mensagem que só fala sobre isso aqui. Porque agora, a partir desse momento, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, a partir daquele momento, irmão, é como se a consagração foi feita. A partir daquele momento, era só o tempo para que ele assumisse o lugar agora do profeta Elias. A partir daquele momento, eu digo que ele deixou de ser um homem comum para se transformar em um projeto de Deus na terra. Quem está comigo nessa noite, diga glória a Deus. Então levanta a mão aí para você receber, irmão. Você sabe qual é a coisa mais importante e mais nobre na vida de um homem e de uma mulher? Não é quando você escolhe Deus, mas é quando Deus escolhe você. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Deus olhou para você e se apaixonou, irmão.
Deus olhou para você e falou: eu não abro mão de você. É a coisa mais importante, irmão, é quando Jesus te chama pelo nome. O que significa? Ele está dizendo: meu filho, eu tenho uma obra para fazer nessa terra, e os meus olhos olhou para a terra e encontrou você. Irmão, em nome de Jesus, é a presença de Deus na minha, na tua vida, que sustenta o ministério. É a presença de Deus na minha, na tua vida, que sustenta uma vida cristã. É a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher, que faz toda a diferença. É a presença de Jesus. Não vai, manipulação não vai funcionar. Funciona por um tempo, mas não funciona o tempo todo. Mas é a presença do Espírito de Deus que faz a diferença na tua vida. Andar com Deus é confiar, é viver na dependência dEle, porque quando a dúvida vier, a sua fé vai estar sustentada nele, na rocha. Ele é a rocha principal, vai te tirar dos achismos. Porque as lutas vêm, irmão, ela faz parte da caminhada, mas quando a luta chegar, você vai estar firmado na palavra, firmado na promessa. Você vai continuar em direção ao alvo que é Cristo. Até porque eu não mudo o meu propósito de acordo com as circunstâncias. A minha missão não muda pelo momento que eu estou vivendo. O seu momento, ele não te justifica. Deus respeita você, mas Deus não vai respeitar a tua história, irmão, porque Deus já te vê lá na frente. A capa representava unção e autoridade do profeta. Era a identidade do profeta. Então, a partir daquele momento, ele está recebendo o manto da porção dobrada sobre a vida dele. Quando Elias está sendo levado ao céu numa carruagem de fogo, não foi num redemoinho, né, irmão? Como alguns pensam. Ele pediu para Elias: Eliseu, eu quero um manto da porção dobrada que está sobre você. Elias falou para ele: dura coisa você me pediu. Porque naquele momento, Eliseu está sendo elevado a uma condição de filho primogênito. Naquele momento ele passa a ser filho primogênito de Elias. Por isso que ele vai pedir um manto da porção dobrada, né? A porção dobrada do seu manto. Então significa que o nível de unção que estava sobre Elias viria sobre Eliseu de maneira dobrada, para realizar o quê? Milagres na terra, para ser usado por Deus. Olha, irmão, o texto. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida dos meus pais e a minha mão. E disse: então irei contigo. Vai e volte. O que Elias falou para ele? Vai e volte. Por quê? Sabe o que Elias estava dizendo para ele? Você está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Não vai se distrair não, tá? Vá e volte, porque o que aconteceu aqui ecoou na eternidade. Porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é Deus quando escolhe alguém. Lembre-se do que está acontecendo aqui. Agora preste atenção no que está acontecendo, irmão. Cuidado para você não se distrair. Eu já vi muita gente com essa história de Deus mandou eu pregar, Deus mandou eu fazer, Deus deu, mas não voltou. Foi para evangelizar e não voltou. Foi para pregar e não voltou. Não, Deus mandou agora eu pregar para as prostitutas. Irmão, não inventa moda não, irmão. Se Deus mandou, Deus vela para cumprir a sua palavra. É que Deus mandou agora eu pregar Vá, mas consciente de quem você é, do teu chamado, da tua responsabilidade, do teu compromisso. Você não é responsável por aquilo que Deus não te entregou, mas o que Ele te entregou, certamente Ele vai pedir conta, irmão. Lembra da parábola das 10 virgens? Aliás, dos 10 talentos? Aquele que recebeu 1 multiplicou, aquele que recebeu 5 multiplicou. Aliás, o que recebeu 10 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, mas aquele que recebeu 1, o que ele fez? Escondeu, guardou. O que o dono, o que o responsável vai dizer? Pelo menos, por que você não deu para alguém para desperdiçar? Vamos dizer juntos: por que você não deu para alguém para não desperdiçar? Olha aqui, irmão, Deus não desperdiça a sua unção. Deus também vela para cumprir a tua palavra. Eu quero te dizer em nome de Jesus, esse espírito de distração caiu por terra na tua vida. Você se posiciona hoje como um agente de Deus poderoso, que vai fazer a diferença nessa geração. Então Elias vai dizer: Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois. Aqui Eliseu, né, voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou.
queimou o equipamento de arar a cozinha, deixa eu ler de novo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, eles comeram, e depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, ou o seu sucessor, ou o seu servo. Irmão, olha Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto ao reino do céu. Irmãos, preste atenção. A capa agora está vindo para quem? Para Eliseu. A capa representa autoridade, poder. Só que capa não entra no céu, irmão. Você entra no céu. A poder, a autoridade não entra lá, porque pertence a quem? A Ele. É Ele que dá a quem Ele quer. É Ele que unge, é Ele que... O dom não pertence a você, a mim. Os dons pertencem a Ele. Então no céu não vai entrar dom espiritual. No céu eu não vou apresentar minha capa para Jesus. Aqui é a minha capa que o Senhor me deu, não. A capa representa a unção e a autoridade que Deus te deu para ministrar nessa terra sobre a vida de pessoas. Poder não entra no céu um homem lavado e remido, que cumpriu a sua missão, que disse sim para Deus, que cumpriu o seu propósito, o seu chamado. Lá no céu não entra dons espirituais, lá no céu só entra lavado e remido, aquele que vencer. É esses que Deus está procurando. Quem aqui nessa noite está pronto para receber? Diga glória a Deus. Irmãos, Deus colocou dentro de você o seu Espírito. Qual é a missão do Espírito Santo? Não me deixar desistir. Qual é a função do Espírito Santo? Não me deixar enganado. Qual é a função do Espírito Santo? Não me deixar em crise, não me deixar esmorecer. A função do Espírito Santo é não deixar eu olhar para trás, irmão. Eliseu teve que deixar tudo para trás. Para quê, pastor? Para seguir um propósito maior, irmão. Oh, Jesus. Os discípulos tiveram que deixar o barco, a rede. A mulher samaritana teve que deixar o seu cântaro de água. O cego Bartimeu teve que deixar a sua capa. A minha pergunta para você hoje é: o que é que você está disposto a deixar para trás? O que é que você está disposto a queimar nessa noite, aqui nesse altar? Eu sinto que Deus nessa noite está aqui, irmão. Está aqui presente nesse lugar. Não desperdice a tua oportunidade. Levanta a tua mão para o alto, em nome de Jesus, e começa a orar agora com intensidade. Intensidade e verdade. Comece a orar enquanto a gente adora. Vamos.